E aí, meu querido? Bom dia. Bom dia, linda amado. Aí, cara, amanhã cedo, então? É uma hora mais cedo. Aqui é 4h59. Ou 3h59. Bom dia. Pastor, o seu áudio não está muito. Não está 100% não. Tá meio baixo? Está baixo e está com ruído. Bom dia, João. Bom dia. Da Maria Ângela está perfeito. E agora? Agora melhorou 100%. Bom dia, pastor. Bom dia de novo, irmã. Acho que você não ouviu falar. Não, não ouvi. Então, Mas nem o João não tinha ouvido. tava ruim mesmo o negócio aqui. Então, vamos iniciar, né? Já são 5 da manhã, pontualmente. Vocês guerreiros já estão aí. Quem gostaria de fazer a breve oração para nós começarmos? Como? Então vamos lá, oremos. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos dedicados a Ti, Senhor. O Senhor esteja no controle de nossas vidas, nos guiando, nos protegendo, nos dando saúde, paz e prosperidade. Sabemos que as tribulações, os problemas querem tomar conta da nossa mente, das nossas preocupações, e muitas vezes te colocamos em segundo plano e colocamos os problemas em primeiro lugar. Que essa situação se inverta e que tenhamos discernimento para seguir a tua vontade. Te pedimos neste dia abençoado e pedimos bênçãos também para este grupo, Senhor. Não bênçãos materiais. Não buscamos só matéria, buscamos paz e mais espiritualidade, Senhor. Que o Senhor esteja no controle deste grupo. Amém. 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 Bom dia, mãezinha. Seja bem-vinda entre nós aqui. Então vamos lá, né? A gente vai trazendo os pontos aqui, mas vocês fiquem à vontade aí em fazer suas considerações, vossas observações, tá? Você já sabe como é que funciona, né? Então, o capítulo 4, ele veio apresentando uma das declarações, podemos dizer assim, perdão, uma das declarações mais importantes que a serva do Senhor fala sobre a identidade, né? Sobre a missão, sobre a organização, sobre a condição espiritual da igreja adventista do sétimo dia, nos últimos dias antes da volta de Jesus. Então, os temas centrais que o capítulo 4 do livro Eventos Finais trouxe é: Deus ele possui um povo, esse povo remanescente que é identificado, né, por guardar ali os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus, segundo dois textos básicos que a gente já conhece, né, que é Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14:12, que vem falando a mesma coisa. Que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Com a ênfase no capítulo 12, cujo dragão está perseguindo a mulher, que foi para o deserto. E a igreja adventista ela não deve ser chamada de Babilônia nem abandonada para a criação de uma nova denominação. Isso é que a serva de Deus diz.
por aí a gente tem visto pessoas dizerem isso, né? Que a igreja adventista se tornou Babilônia, tem que ser abandonada, que temos que fazer uma nova denominação. E aí surge confusão com relação a esse assunto e até um certo dissidentismo. Mas aqui a serva de Deus deixa claro o contrário. A igreja possui uma autoridade, né, que é delegada por Deus, embora seus líderes não sejam infalíveis. A organização da igreja foi estabelecida sob uma direção divina e continua sendo necessária até o fim. A igreja está sim numa condição de Laodiceia, né? Condição laodiceana, necessitando aí de um profundo reavivamento, de uma profunda reforma. Isso ela deixa também bem claro. O capítulo 4 vem falando também que Deus condena centralizações excessivas, autoritarismo, abuso de poder. A igreja militante, ela é imperfeita, ela contém ali tanto o trigo quanto o joio, e vai ser assim até a volta de Jesus. O importante é que você e eu sejamos o trigo, não o joio, né? E apesar das falhas humanas, né? Cristo Jesus continua conduzindo a sua igreja. E a denominação ela será julgada pela luz que ela tem, né? E é muita luz, né? E a vitória final ela pertence ao povo fiel que permanece unido à verdade. Então, resumidamente aí, esses são os temas centrais que foram tocados aí nesse capítulo 4. Diante disso, vocês querem tocar em algum assunto, querem falar de alguma coisa específica, querem tratar de algum outro ponto que não foi, que eu não comentei aqui, né? Fique à vontade. O primeiro ponto eu acho que é a identidade, né? Hoje, se tu não tiver identidade do povo de Deus, então não precisa ser como é que chama lá que faz a carteira nossa de identidade? Essa não tem valor nenhum perante Deus. Então, o que vai ter valor é essa identidade, é a guarda da lei de Deus, entende? Então, a fidelidade. O João tá ruim o contato dele, né? Tá saindo, mas talvez ele volte e continue as suas observações. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Aqui também tocou no assunto que as 3 mensagens angélicas como se diz, agora no finais dos tempos, é o que mais deve ser pregado. Fugiu? Sumiu? Isso aí, irmão. Aí a mãe começou a falar, depois dela terminar de falar, o senhor pode continuar a sua linha de raciocínio aí. Não, eu já falei. Já falou? Eu só quis lembrar que as 3 mensagens angélicas já está sendo, né? Que deve ser pregada para alertar o erro que a gente sabe que a Babilônia apresenta diante dos filhos de Deus, do mundo todo, né? Então, os desafios são diários, né? Os desafios enfrentados pelo povo de Deus. E aí o espírito de profecia fala, né? Que perseguições, as provações virão, né? Mas o povo de Deus está
estará salvo, né? E aí, muitas vezes a gente usa a interferência de Satanás, né, que procura destruir essa nossa fidelidade. Muitas vezes a gente usa isso como desculpa e a gente esquece de que a igreja é sustentada por Deus, né? Então, e a Bíblia fala, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu não tiver convicção disso e não confiar 100% nisso, não é 99,9%, tem que ser 100%. Então, esse capítulo nos coloca, não está dizendo que a coisa vai ser fácil, né? Mas que a gente tem que estar buscando a espiritualidade, buscar em Deus, que mesmo em face às dificuldades, né, faz parte do nosso aprendizado. Alguns outros pontos, né? Por exemplo, falar de igreja verdadeira não significa igreja perfeita. Isso é muito lógico porque nós sabemos que cada um de nós somos imperfeitos, temos uma natureza pecaminosa, né? Não podemos ter o hábito pecaminoso, né? Hábitos nocivos, né? Que nos afastam do Senhor. Então isso tem que deixar bem claro. E uma das tensões mais importantes desse capítulo é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a partir de agora eu chamo de ASD, né? Que é mais fácil falar, ela é apresentada como um povo remanescente. Mas não são todos, são aqueles que têm buscado, aqueles que têm vivido ao lado de Cristo, né? E não cabe a nós dizer quem está e quem não está. Cabe a nós procurar ser, né? E ao mesmo tempo também a serva do Senhor, falecida, escreveu pelo Espírito de Deus, afirmou repetidamente que a igreja está espiritualmente enferma, ela está laodiceana e necessita de reforma, né? Então tudo isso está bem claro. E não adianta a gente querer enfeitar o palhaço dizendo que não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não tá. Não tá. Queridos, eu como pastor tenho visto a situação da igreja. A gente chama o povo para orar, a gente motiva, a gente fala de missão. De vez em quando você tem que admoestar o pecado de alguém com carinho ali, você tem que falar a respeito daquilo que tem que ser feito. O povo embraveja, o povo briga, o povo fica com raiva de você. Meio que a gente sente o que Cristo sentiu, entendeu? De perseguição. E a gente não tem nada a ver, a gente só está fazendo aquilo que o mestre pediu. E por fazer aquilo que o mestre pede, a gente é perseguido. Talvez você já tenha sentido isso também, né? Ao alertar um irmão, ao falar com carinho sobre alguma coisa, ou se portar de uma maneira com relação a um assunto na igreja, né? Claro que você não precisa ficar dando cajadada em ninguém. Mas o simples fato de você buscar, você incomoda muitos. Olha lá, a Joana está fazendo assim. Então, essa é a luta, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que desistir. A gente tem que insistir e continuar, né? Ser aquele cristão legal, não aquele crente chato. Procurar ter Jesus no coração e as coisas vão se encaixando, né? Vai ter um momento que todo mundo vai ter que tomar sua decisão e quem não tomar, perdido estará. Quem tomar, salvo estará, né? E oxalá que seja você e eu esses salvos, né? Infelizmente, os perdidos serão como a areia do mar, como diz, mas haverá muitos salvos também, né? Uma multidão incontável. Então, temos a bênção de poder estar lá, queridos, né? Lembre-se que ser remanescente não significa ser impecável, tá? Inclusive a revista de abril, da revista Adventista, a nossa revista,
que a CPB faz, mensal, vem falando sobre o tema perfeccionismo, né? Que é aquela ideia de que em algum momento, antes da volta de Jesus, vamos ser perfeitos, sem pecado. Isso não é uma teologia bíblica, é satânica, mas super destrói muitas coisas do que constrói. O que nós vamos ter é um caráter muito mais semelhante ao de Cristo. Que você e eu temos que hoje já ir em Cristo, permitindo ser moldados e lapidados. Não teremos pecados acariciados, né? Pecados ocultos, mas pecados normais que a gente acaba errando, não porque a gente planeja, mas porque acontece, vai acontecer. Porém, o caráter que aqui é polido e trabalhado, ele será levado para o céu e será na eternidade, diz a serva do Senhor, moldado de eternidade em eternidade. Por quê? Porque sempre teremos o que aprender em Cristo. Sempre teremos que melhorar nosso amor. Sempre teremos que melhorar nossa bondade. E etc, etc. Né? Então é nesse sentido que a serva do Senhor disse para a gente vai sempre estar sendo melhorados, aperfeiçoados. Né? Até porque se fôssemos 100% perfeitos, não precisaria nem de Deus, seríamos o próprio Deus, não é verdade? Se não tivéssemos o que crescer, não seríamos criaturas, seríamos Criador. Então a gente tem que entender isso. Fujam dessas ideias perfeccionistas que têm destruído a igreja. Aqui, graças a Deus, nosso distrito, não temos essa desgraça acontecendo, mas por outros meandros por aí tem acontecido. E tem sido terrível, viu? Igrejas fecham, pessoas são disciplinadas, coisas ruins acontecem, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, a mornidão é um peneiramento para o tempo do fim. Se você é morno, você está perdido. Então, automaticamente, você fica em cima da peneira. É isso que a senhora quer dizer? Porque, olha só, nós ainda temos muitas, é que assim, a gente vê assim num geral, né? Mas nós ainda temos muitas pessoas de oração, ainda tem. Deus tá agindo, Deus está trabalhando, ele não para nunca de. O Espírito Santo está ativo, está presente, está forte, mas até quando? E essa mornidão, a mornidão é necessária, e a mornidão também é uma escolha, né? A pessoa, de repente, prefere ficar desse jeito, né? Morno, praticamente inativo, porque as duas coisas andam juntas, né? Eu preciso orar e preciso trabalhar. A seara está aí, tem o que está acontecendo, mas a gente está vendo, eu pelo menos assim, pelo que a gente vê, assim, tem muito jovem se levantando, porque os jovens, Deus tem trabalhado bastante com os jovens, né? A gente vê que tem bastante jovem fazendo alguma coisa, se mexendo, trabalhando, né? Muitos firmes. E não é fácil no tempo de hoje, né, pastor? Um jovem ficar firme. E tem jovens que estão mais firmes ainda do que os adultos. Porque os idosos, a maioria, estão. Como que a gente vai dizer? O idoso, a gente não sabe como está a vida espiritual dele. A gente crê que a vida espiritual do idoso está ótima. Que ele tem a comunhão dele com Deus, que ele, né? Mas a gente vê pessoas no passado que bem idosos ainda trabalhavam muito, né?
que ainda estavam na seara, estavam trabalhando, estavam lutando. Então é difícil para a gente saber, como o pastor disse, o senhor é pastor, né? O senhor sabe como que está a igreja, dos problemas, né? A gente sabe aqui também pelo o quanto que o pastor trabalha, o quanto que o pastor é chamado para resolver pepino pequeno, pepino grande, tem de tudo, né, pastor? É de tudo. As pessoas acham que o pastor é Deus, que o pastor tem que resolver. E quando o pastor dá a correção, nossa, e é o fim do mundo. A pessoa quer a resposta que ela quer, não a resposta que é a correta, né? Então, não está complicado. A situação não é. E a gente falar desse tema aqui sem fazer críticas é difícil, a igreja, né, de Deus nos últimos dias, porque para não entrar em. Eu acho que, na minha opinião, né, a igreja, a denominação em si, por exemplo, né, igreja somos nós, mas eu digo a denominação em si é muita programação, muito trabalho, mas a gente não vê muito desse trabalho, a gente não vê muito resultado. O resultado vem, às vezes, de pessoas que não têm praticamente material nenhum, não estão dentro de nenhum programa, não estão dentro de. Aqueles estão trabalhando e estão colhendo. Por quê? Porque a primeira coisa é a oração, né? A primeira coisa é buscar. Não adianta eu querer. Que a Escola Sabatina está pregando mais do que nunca, né? Como está sendo importante que a escola Sabatina está pregando, né? A respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito do relacionamento, né? O relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus que está fraco. Então, Então, pode pode falar. continuar. Ó, o que você falou aí é um ponto muito importante. Eu não sei da onde que tá vindo essas coisas, mas, por exemplo, a minha igreja, nós temos um pastor muito bom, amável, muito bom. Só que o coitadinho, ele tem quase sete igrejas para cuidar. E ele não vem muito na nossa igreja, sendo que a minha igreja ainda é a central. E como a minha igreja é central, ela tem assim vários, assim, tipo aventureiros, desbravadores, tem bem dizer todas as eventualidades. Só que a minha igreja, ela está faltando isso aqui, ó. O Senhor nos tornou os depositários da sua lei. Ele nos confiou a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertência, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-se representantes seus e os chamou para serem seus embaixadores, embaixadores da obra final da salvação, que seria as três mensagens angélicas, que é o nosso dever mostrar. O que a nossa igreja está pecando é o que nós estamos acabando de estudar aqui entre nós, que está sendo uma bênção. Por quê? Porque os livros de profecia, eles estão esquecidos.
A nossa igreja já vai fazer, a minha igreja, esse mês inteirinho que passou, não teve pregação, só teve evento. Isso aí. Então, aí, se está acontecendo aí com vocês, aqui também está. E eu aqui, eu sou pertinho do NASP, está entendendo? Eu sou pertinho aqui. E não tem pregação, não tem, só eventos. Então, eu estudo, eu aprendo porque eu busco. Se eu não buscasse, não tinha conhecimento de nada. Por quê? Porque é igual aí vocês falaram. A escola sabatina, graças a Deus, aqueles que estudam a lição de verdade, não meia boca, têm um aprendizado maior por causa da lição da escola sabatina. Porque o sermão mesmo não tem mais. Então, meu querido, conta para nós. Tá sendo falha da igreja ou é alguma coisa lá de cima? Como é que é isso? Explica. Eu acho que tem que ver com a maneira como cada colega dirige a igreja, né? Lembrando que são os pastores que estão ali adiante, né? Eu ouvi o quê? Lembre que a gente acabou de ver ali que a administração, a denominação, ela é guiada por homens e os homens são falhos. E pode estar havendo alguma falha, né? Eu me despertei sobre essa coisa de evento há um tempo atrás já. E o Márcio que me fez entender isso, né? Então, a Jô tá de testemunha aí, ela pode até dizer para você. Eu, geralmente, como pastor, eu faço, entre aspas, evento daquilo que realmente não tem como fugir da associação, que a associação pede. Mas a gente procura fazer algo mais simples, sem muita frescura, sem luzes, sem nada dessas coisas eraiadas aí, entendeu? E mais orgânico, mais espiritual, com mais oração e que seja relevante para a missão, né? Por exemplo, esse final de semana está tendo um Impacto Serra, né? Que vários departamentais, administração, vêm para cada lugar da Serra para pregar nos finais de semana. Geralmente sexta, sábado, domingo. Ontem foi sexta à noite, né? Eu recebi aqui o tesoureiro e o vice-tesoureiro. Inclusive o vice-tesoureiro Cris, ele é um homem de muita oração, para quem conhece. Ele é participante do Momento da Sós com Cristo. Então, o que a gente fez? A gente fez algo simples. Um culto mesmo, né? E em algum momento do culto a gente chamou lá os que estão os que estão recebendo estudos bíblicos, os que ainda não são batizados, e entregamos ali uma lembrancinha para eles, com carinho, com amor, né? E fizemos uma oração de consagração por eles, incentivando-os a não deixarem de buscar a Deus e aqueles que ainda não estão estudando para começarem a estudar, né? Então isso é um momento importante. Depois a Bíblia foi aberta, né? Quem pregou ali no caso foi o Valcírio, né? O tesoureiro, o senhor Valcírio. Então, eu não sei se isso seria um evento, né? Mas é um culto, para nós é um culto, né? Um momento de adoração. Amanhã vai ter a escola sabatina, vai ter a pregação e vamos ter um batismo. Então são coisas que tem que acontecer, né? Existem eventos em si que são bons, tem eventos em si que são mais prejudiciais do que bons. Quando são prejudiciais? Na minha visão, tá? Quando existem coisas que ali a serva do Senhor diz que não deveria ter. Por exemplo, e aqui é com muito carinho, tá? Eu amo a igreja, sou servo dela e não vão interpretar mal aqui, fazer cortes na minha fala. Mas tem coisa que tem que melhorar, não adianta. Por exemplo, você vai ali num Campuri, enfim, principalmente evento jovem. E aí você tem música que não deveria ter, tá? Vamos falar a verdade. Inclusive, quando você vai no Espírito de Profecia, tá tudo ao contrário, né?
Isso não é bom. Isso não é bom a longo prazo. Por quê? Porque abre brechas. E quando a gente abre brechas na nossa mente, no nosso coração, o inimigo entra. E aí pode fazer furdunço, né? Então esse tipo de coisa, assim, né? Hoje a molecada precisa de momentos de estarem com eles. Eu acho que poderia ser mais simples. E a simplicidade está, a intimidade está quando a gente tem mais a questão da oração, né? Mas cada administrador, cada líder faz de um jeito. E a gente não pode ficar, vamos dizer assim, deixando também de levar essa meninada para lá. Aí no meu ambiente como pastor, eu procuro deixar a coisa alinhada. Eu oriento, olha, queridos, aqui no nosso a gente só vai ter, não ter louvores mais assim e tal. E eles obedecem, graças a Deus, não são rebeldes, não. Então você tem essas realidades, né? Eu não sei, a Jo tá aqui, ela é membro aqui da nossa igreja de São Joaquim, quem sabe ela pode dizer mais, né? Talvez eu esteja achando que tá tudo bem, mas também não tá. Na verdade, eu sei que não tá tudo bem, tem muita coisa para melhorar. Mas para nós, na nossa realidade aqui em São Joaquim hoje, a nossa maior dificuldade é obreiros, pessoas que queiram trabalhar para Jesus. São poucos, não são todos que se envolvem na missão, né? Mas está acontecendo esse ano algo que durante os outros anos não estava acontecendo, que eu estou me impressionando muito. Deus está mandando muita gente para estudar a Bíblia e muita gente está tomando decisão. Isso está me deixando impressionado, mais do que eu talvez esperava, vamos dizer assim, da parte de Deus, né? E a gente glorifica a Deus por isso. Mas tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa, né? Não vou falar aqui tudo, que senão vocês vão chorar comigo. Mas Deus é misericordioso, né? Você queria falar alguma coisa, Manjo? Fala aí, filho. Bom, o que acrescentar, né, o que o senhor já falou aí. Na verdade, eu estava vendo aqui na parte que fala da cegueira espiritual, né? Então, há uma cegueira espiritual intensa. E como já foi falado aqui, eu acredito assim, que como Ellen White também afirma, né, num dos seus escritos, que eu não me recordo qual, que o maior problema de nós, né, como corpo de Cristo, é a falta do Espírito em nossas vidas. Porque se a gente tivesse realmente o Espírito Santo na medida correta, não haveria problemas de relacionamento, né, nem conjugal, familiar, nem na igreja, nem um canto. E nós estaríamos como? Nós estaríamos nessa cegueira espiritual, nessa debilidade que estamos hoje, na mornidão, né? Porque infelizmente, né, uma mornidão geral, não é só aqui na igreja que nós frequentamos, mas é geral, né? E, consequentemente, com a falta do Espírito na medida correta em nossas vidas, pela busca dele, acontece a mornidão que nos faz o quê? A só enxergar defeito dos outros em vez de perceber realmente quem somos. Então, assim, eu tenho muito pedido ao Senhor Deus que me ajude a fazer uma autoavaliação em mim mesma, para que realmente eu perceba qual é a minha real condição, né, espiritual, porque há muitas falhas mesmo na estrutura, né, mas assim, eu acredito que a maior necessidade que nós temos é de realmente sermos reavivados pelo Senhor, né, de termos realmente o Espírito de Deus atuando diariamente em nossas vidas, de ter nossas lâmpadas, né, acesas, de ter nossas vasilhas cheias, né, do Espírito, para que assim a gente também seja um colaborador, né, na causa de Deus, porque que nem o coitadinho do pastor é taxado, né. Então, assim, que nem uma vez, assim, o senhor falou: "Pastor, não agrada a todo mundo", né, realmente. Tem uns que amam, tem uns que odeiam, né. Por quê? Por que que a gente se sente assim, como é que eu posso dizer? Eh me fugiu a palavra agora, mas, tipo, quando o senhor chama alguém, né, para dar uma demonstração com carinho, com amor certo, para alertar da condição que vive. Às vezes a pessoa, ela se ela se revolta, ela fica chateada, né, ela fica estressada, ela fica com raiva, e às vezes a maioria o que está acontecendo? Pega o beco da igreja, vai embora, né. Então, assim, por quê?
Porque a pessoa ela não tem, né, maturidade espiritual, ela não tem realmente o Espírito de Deus ali atuando nela como deveria estar, ela não tem uma busca contínua no conhecimento do Senhor Jesus, porque se eu tenho essa busca contínua, se eu tenho esse relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor Jesus, o que vai acontecer? Quando o meu pastor vier para mim, ou seja, qualquer outro irmão do meu convívio que me conhece, chegar e me advertir e dizer alguma coisa, ó, Jô, não é bem por aqui, é por ali. Se eu tiver com o Espírito de Deus, eu vou acatar o conselho, a advertência e vou procurar, né, melhorar aquilo que em mim está sendo falho. Então, hoje ninguém entende mais ninguém, ninguém se dá bem mais com ninguém, porque está uma bagunça, por quê? Né? E parece assim que todo mundo querendo fazer do seu jeito. Será que a gente está unânimes no só o Espírito? Não estamos, né? Porque se tivéssemos unânimes, buscando o conhecimento de Deus, como Oséias 6,3 nos fala, a gente precisa buscar o conhecimento de Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor, para quê? Para que assim ele derrame sobre nós a chuva, né? Para regar essa terra como chuva serôdia, para que nós sejamos transformados dia após dia. Porque quando o meu defeito de caráter ele é exposto diante de mim, eu percebo realmente aquilo que está sendo falho em mim, então eu clamo ao Senhor Deus e ele vai o quê? Fazer uma transformação. É de uma hora para outra? Não, é cotidiano, é assim, ó, dia por dia, né. Então, assim, eu vou sendo transformada, eu vou buscando transformação diante de Deus, ele vai me fazendo ver quem eu sou realmente, e assim, a minha atuação dentro do corpo da igreja, ela vai melhorar. Gente, eu era treva, né, tipo assim, há uns anos atrás, o que que acontecia? Se alguém nenhum pastor veio me advertir, nenhum pastor veio, assim, chegar comigo e falou assim: "Ah, assim", mas membros da igreja, irmãos, né, mais próximos de mim, veio falar comigo, conversar comigo a respeito de algumas coisas, né, que aí eu achei que estava tudo ok, né, que estava às vezes a gente faz algo, a gente nem se toca, né, que está realmente ou está criticando ou está, não está ajudando em nada, o que você está fazendo, você está só atrapalhando, enfim, a gente nem se toca isso, mas assim, daí vieram me chamar, só que daí eu fiquei estressada também, né, daí porque eu achava que eu estava sendo atual, né, então eu fiquei chateada também, só que daí eu fiquei chateada, só que eu não dei patada em ninguém, né, mas eu fiquei quieta na minha, mas eu fiquei chateada. Mas por eu ficar chateada e clamar a Deus, eu fui a Deus, eu: "Senhor, eu estou errando nesse ponto, então me corrija". Então daí eu fui buscando de Deus, e quando a gente vai buscando de Deus, aí é diferente. É diferente. Então, assim, se há falhas, se a cegueira espiritual que há em nós, fosse tirada agora neste momento, seria, como eu posso falar, eu acho que o reavivamento mesmo real iria acontecer de uma forma tremenda. E assim, pastor, o ponto que o senhor falou eu achei muito interessante, realmente também eu tenho percebido lá na igreja, né, então eu fiquei muito feliz ontem, os alunos que a gente estava trabalhando com ele, a questão da palavra de Deus, os que a gente convidou não estavam lá, né, mas, assim, os outros estavam, então eu fiquei feliz, porque tem muitas pessoas realmente, tem pessoas que estão procurando a gente, que querem aprender mais, né. E a gente percebe que é um movimento, é que nem a irmã falou, está sendo peneirado, nós estamos sendo peneirados, sacudidos, estamos sendo, né. Então, que nem falou o pastor, oxalá que a gente não vare pelo buraco da peneira, né. Mas para que a gente não passe por ela, a gente precisa ser envolvido aonde? Na missão. Tem um pastor nosso que ele falava o seguinte: "Quem não trabalha, dá trabalho", e realmente, né. Então, assim, se eu estou envolvido na missão, em oração, não é só pedir oração, porque a Ellen White fala que aquele que só ora um dia ele vai deixar de orar. É. Então, assim, é preciso oração, é preciso relacionamento, comunhão e missão com o Senhor Deus, né. Então, eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo na palavra do Senhor. E, assim, quando a gente se envolve na missão é diferente, a gente sai daquela zona de conforto que a gente está, então é diferente, a gente escuta as pessoas, a gente interage com as pessoas, quando a gente ensina, a gente aprende junto, a gente se fortalece. Por isso que o Senhor Jesus disse: "Trabalhem, a seara é grande, muito grande, e os trabalhadores são bem poucos". Então, que essa cegueira espiritual, né, que a gente vive hoje,
o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, nos tire dela. A gente vá, né, regace as mangas, vista a camisa, como diz o paraense, e vamos trabalhar para o Senhor, porque o reavivamento da igreja é trabalhar para o Senhor, na missão da igreja, na missão que o Senhor Deus nos confia, né? Para que a gente saia dessa mornidão, para que a gente aprenda a amar um ao outro, né? Para que a gente seja realmente seguidor de Cristo Jesus, que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. E para isso a gente precisa ter o caráter de Cristo Jesus, precisa ser implantado em nós, para poder a gente sair dessas questões aí que, infelizmente, ainda abala a igreja como um todo. É verdade, amém. Você sabe que a Então, ilustração da peneira, quando eu ajudava o papai ali nas construções, ou quando já ajudei como servente, né, em muitas construções da família, o que passava pela peneira é usado, o que não era usado, o que ficava na peneira. Então eu acho Ah, que é? é o contrário, só para você saber. E a não ser que você quer as pedras. Se você quiser as pedras, então você usa as pedras, o que fica em cima. Agora, se você não quiser as pedras, que geralmente é o que a gente quer, a gente só quer areia mais fina, né? Mais pura ali, sem quantidade grande de pedrinha. Então, o que passa pela peneira é o que você usa. O que não passa pela peneira e fica em cima da peneira, você descarta. Geralmente é assim. Fala, irmão João. ah, em tudo que foi falado, inclusive o que a Maria Ângela falou umas 2 semanas atrás, repetiu, a respeito do primeiro mandamento, né? Então, haveria uma clara distinção entre o que é fiel e o que não é. Os que rejeitam a lei de Deus, né? Então, e o que a Joana complementou agora é que o remanescente ele é chamado a perseverar. E essa semana que passou eu fiquei pensando muito e gerou discussões aqui com parentes e relação. Ele, não, eu discuto tudo, menos colocar Deus na discussão. Eu disse, mas como? E aí eu sugeri para ele, leia o primeiro mandamento e analisa o primeiro mandamento. Então, ou tu é fiel, ou tu não é. Não existe harmonidão, não existe um meio termo. Ou eu sou fiel, ou eu não sou, certo? Então eu tenho que ter essa distinção. Tem que ficar bem claro na minha mente isso. Não existe um meio termo. Exatamente. Eu só quero as bênçãos. Eu só busco bênçãos. Eu só busco prosperidade. Eu só busco isso, mas não sou fiel. E aí? Então cai tudo por terra, né? Não adianta de nada, não vale de nada. Como se diz, o meio termo ele já tem um lado que é o lado que não é o lado de Deus, né? Então a gente já sabe que é mais ou menos assim. Um outro detalhe também, por exemplo, de um tempo para cá, eu percebi que, como pastor, eu estava negligenciando um aspecto, que é incentivar os irmãos a estudar o Espírito de Profecia. E eu mesmo não estava estudando como deveria. Então, surgiu aqui uma promoção da nossa Associação Sul-Catarinense para nós pastores. Primeira oportunidade veio para os pastores, que a gente podia adquirir pela metade do valor a coleção completa nova do Espírito de Profecia. Eu falei, nossa, que legal isso aqui. Já pensou se a gente pudesse, quem sabe, adquirir para cada igreja? E aí então eu comentei com o Juraci, que é o nosso líder geral da publicações e comportagem aqui da nossa Associação Sul-Catarinense. Eu falei, ô Juraci, já pensou que benção, rapaz, ter esse negócio aqui para as igrejas? Cara, se tivesse, eu ia dar um jeito de todas as igrejas adquirir, porque a gente precisa. A serva do Senhor diz que é profético isso, nos últimos dias, os testemunhos seriam negligenciados, o inimigo faria de tudo para o povo não ler e tal. E aí não é que vem mesmo, irmãos, a oportunidade? Olha, geralmente a gente conversa com a igreja, com o tesoureiro e tal, mas eu sei que algumas igrejas aqui elas têm resistência. Olha para você ver que desgraça. Isso já está acontecendo em algumas, não vou citar nomes aqui. Elas têm resistência ao Espírito de Profecia, elas não se importam com o Espírito de Profecia. Aí o que eu fiz? Eu dei a cara a tapa e pedi para todas as igrejas. Depois eu precisava que o tesoureiro, né, desse ali o aval. E alguns tesoureiros, não todos, mas alguns, ficaram resistentes em querer assinar. Eu falei assim, irmão, por favor, assine um negócio aqui, ó. O Espírito de Profecia diz que nós estamos
negligenciando esse aspecto. Eu não quero ser negligente, não. Eu preciso da sua assinatura. Porque senão a dívida vai vir pro meu lado. Por favor, colabora aí. Tive que falar um pouco meio grosso assim com os tesoureiros, entre aspas, né? Mas graças a Deus todos acataram. E agora, cada uma das nossas igrejas tem ali um mini centro white para que cada irmão que queira, né? Que queira estar lendo ali qualquer livro do Espírito de Profecia tenha condições. Então, uma primeira barreira já foi tirada, que é ter os livros. Agora, a segunda barreira é fazer o povo querer ler, né? Mas graças a Deus tem um ou outro que sempre quer e tal. Isso tem sido bom, tem sido positivo, né? Então, tem coisa que a gente tem como fazer, né? Ou seja, tirar a barreira e o resto é com Deus. Isso é positivo também. Isso é algo que eu vou levar para as outras igrejas também, quando Deus me colocar em outro distrito. Ô, Só... pastor, Oi. falando em relação à questão, né, da leitura do Espírito de Profecia, né? Então, há anos, né, que eu venho tentando também saber mais, né, sobre os livros, me interessar, porque na verdade eu sou preguiçosa para ler, né? Eu confesso, eu já confessei isso para Deus, eu tenho uma preguiça mental muito grande. Então, assim, eu venho numa batalha muito grande, né, comigo mesmo, diante de Deus, para eu ler, mesmo que eu não tenha interesse, mesmo que seja preguiçosa, mas para eu ler, para eu adquirir conhecimento, né? Então, assim, eu venho lutando diante de Deus, Senhor Deus, eu tenho sido bem sincera com Ele, Senhor, tira de mim essa preguiça, por favor, Senhor. Eu não posso tirar de mim, mas eu quero ler, eu quero adquirir mais conhecimento, eu preciso ler, principalmente no Espírito de Profecia. E daí, então, o primeiro livro que eu li foi o Desejar Todas as Nações, e para mim foi o ápice, para mim todo cristão, né, queira realmente, né, crescer na fé, no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, precisa ler o Desejar Todas as Nações, na minha opinião, né. Então, assim, daí comecei a ler, mas aí parei um pouco também, daí li novamente, eu já li 2 vezes, mas aí agora eu tenho realmente enfatizado diante de Deus. E eu já esse trimestre eu já terminei de ler o terceiro livro, para a glória de Deus, e eu sou preguiçosa. Eu tenho uma preguiça mental desgraçada, desculpa a expressão, mas assim, eu estou suplicando diante de Deus, porque há uma necessidade urgente para a gente adquirir conhecimento, principalmente do livro de profecias. A gente precisa, a gente necessita, né, como cristão. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, as caixas do livro lá, eu digo: "Oh, meu Deus, glória a Deus". Então, assim, pastor, muitíssimo obrigada, né, pelo Espírito de ter tocado seu coração. Eu sei que a resistência existe, mas não tem problema, não tem problema nenhum, tá. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e é nítido, né, a obra que ele está fazendo. Aqueles que querem vão ser alimentados, né, por essa coleção que é maravilhosa. Então eu peço a Deus que me dê ânimo, força, coragem, que eu quero ler todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, fala, mãe, você tem que só desativar ativar o seu som, senão não vai. Verdade. Esse trabalho aí de incentivar as pessoas a ler os livros de profecia é um dos melhores trabalhos que deve ser feito, porque o povo adventista, a igreja, são poucos os que leem, que sabem. E quando você trabalha o livro de profecia e a Bíblia junto, você se torna uma pessoa muito, muito sábia. E você começa a ter, assim, mais prazer, mais desejo em buscar. Por quê? Porque você fica tão inteligente de conhecer os detalhes das coisas que você tem o prazer de querer buscar. E a nossa igreja, ela está morrendo nesse sentido. Ela não tem a verdade. Ela não vai na profundidade. Por exemplo, eu estudo a lição da escola sabatina do professor, com o Ellen White junto. Então é maravilhoso. Por quê? Porque já tem a lição e depois tem já o livro de profecia. Então, é um alicerce muito, muito grande. Agora, quando é aquela lição fininha, pequenininha, que é assim, só o básico do básico, você não tem a mesma experiência do que aquele que leu
Então eu já vai fazer anos e anos e anos e anos e anos que eu estudo a lição grossa do professor com Ellen White junto. Então é maravilhoso. E fora os livros que eu gosto de ler. Então, se as pessoas tivessem, a nossa igreja deveria fazer as pessoas entender que eu lembro que eu ouvi também uma pregação um dia do pastor Tim falando que ele incentivou assim a própria família dele a fazer cultos lendo os livros de profecia para incentivar os filhos. Igual a gente fazia quando nós éramos aqui, que a família era completa. Você lembra, Pelinho? Que nós líamos a palavra e lia tudo junto? Então, tem que ser dessa forma. Por quê? Porque os filhos, eles não conseguem ver se os pais não ensinarem. Então, a igreja, de uma forma ou outra, deveria incentivar para fazer dessa maneira. E daí seria muito mais fácil. Eu estou incentivando a minha família. A minha família que eu falo é os irmãos, os sobrinhos, os amigos. Porque eu agora é eu e com meu paizinho só, não tenho mais ninguém aqui comigo. Então, se fizesse um incentivo dessa maneira, mas direcionar, por exemplo, eu vou na igreja de quarta e de domingo, às vezes um sermão assim que não tem aquela substância. Mas se pegasse o livro de profecia e estudasse, seria muito mais proveitoso. Como se diz, a Bíblia por si só tem substância. O problema é que a gente não está pregando a Bíblia, a gente está pregando qualquer outra coisa menos Bíblia. E se você pega a Bíblia junto com o Espírito de Profecia, aí a substância é dobrada, né? Então esse é o problema que nós temos tido hoje. Isso o pastor, esqueci o nome do abençoado, uma vez ele falou sobre isso, que os púlpitos estão fracos, né? É verdade. É porque estamos bebendo de outras fontes, né? Aí quando bebe de outra fonte, meu filho, a coisa padece, né? Olha aqui que na página Separação 33. entre. Só vou ler esse trechinho. A igreja está na condição de laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Quando se deixa ser levado dessa maneira. Pode falar, João. Eu vou ler Apocalipse 14, 12, que diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui está claramente a separação entre os fiéis e os infiéis, ou dentre os remanescentes, o remanescente é esse que persevera, né? Que está em Apocalipse 14, 12. Então, aí é o X da questão, o âmago, né? E não tem meio termo. É. E só para finalizar então, queridos, existem outros pontos que nós poderíamos discutir, mas o tempo não dá. Mas você estudou, você leu, você tem aí o conteúdo na sua mente. Mas só para frisar, para a gente não dizer que vai negligenciar, para a gente orar, né? Ela, nesse capítulo, também falou sobre a separação, que a separação é uma solução para a apostasia, né? Separar-se da igreja. Deus também distingue entre liderança falível e aí uma igreja organizada. Ela fala também de permanecer fiel sem cair no triunfalismo, de defender a verdade sem defender erros humanos, de buscar reavivamento pessoal, de valorizar a organização bíblica, de olhar para Cristo acima dos homens, né? Tudo isso foi falado. Em outras palavras, Deus ele não prometeu uma igreja sem defeitos, ele prometeu conduzir até o fim um povo que permanece fiel apesar deles.
E um dia esse povo será sem defeito, será imaculado. Mas até que isso aconteça, a gente tem que continuar buscando e estar na presença do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso amigo. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos lá. Começando com quem quiser aí, eu faço sempre a última oração. Pai querido, nós louvamos teu santo nome, Senhor, por tua bondade, por ter nos concedido, Senhor Deus, o privilégio de podermos aqui estar, Senhor, reunidos para estudar mais um capítulo do livro. Obrigada, Senhor, pela recapitulação. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos nós, Senhor Deus, colocarmos em prática aquilo que aprendemos, aquilo que lemos. E assim, Senhor Deus, a nossa fé em Cristo Jesus seja fortalecida dia após dia. Nos ajude no conhecimento do Senhor Jesus, em prosseguir em conhecê-lo, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nos ajude a trazer o nosso Senhor Jesus para morar conosco, Senhor, na nossa casa, no nosso dia a dia, levarmos para o nosso trabalho, Senhor. Porque assim, Pai querido, nós não vamos ser, Senhor, apenas membros de banco, Senhor Deus. Mas, por favor, Pai querido, nos ajude, Senhor, porque somos falhos, Senhor Deus, somos defeituosos. Mas nós não queremos, Senhor Deus querido, nos demorar a esses atos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, por favor, a focar em Cristo Jesus, o nosso Redentor, Senhor. Coloque dentro de nós amor uns pelos outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus querido, a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Por favor. Precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos urgentemente que o Senhor venha habitar em nós, no nosso coração. Muda o nosso coração, muda o nosso caráter, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, Pai, e pedimos a Tua companhia nesse dia. Amém. 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 Mais alguém? Paizinho Santo, Todo-Poderoso, continuando na sua santa presença, estamos aqui para dizer que realmente sem o Senhor nós não somos ninguém. Obrigada pela oportunidade que temos, que nós temos a palavra de Deus e temos os livros de profecia, o seu Santo Espírito que manifesta sobre cada um dos seus filhos que buscam. Paizinho, nós sabemos que a igreja somos nós. O pastor sozinho não tem como fazer nada, porque ele não cuida só de uma igreja, que já seria difícil, mas ele cuida de várias. E eu vejo aqui que o nosso pastor não tem condições de cuidar de um monte de igreja, mas é necessário porque a obra não tem dinheiro para ter vários pastores, então a gente tem que ter compreensão. Então, Pai, a responsabilidade está em cada um de nós, está em mim, porque não adianta a gente querer atribuir essa responsabilidade para outros. Então, que venhamos nós, cada um, enxergar isso e não adianta nós reclamarmos. Nós temos que buscar e tentar assim, com um jeitinho, não sei que jeito, que é só o Senhor que vai dar esse jeitinho pra gente, a gente falar com amor as lideranças. Eu não sou líder, eu sou apenas diácono, diaconisa, eu sou professora de escola sabatina, mas é só isso, Pai. Agora, os anciões, Pai, que tem que ser assim, os mais sinceros. Então, Pai, por favor, que seu Santo Espírito trabalhe com os anciões da igreja, Pai, porque eu vejo a necessidade. O ancião da igreja tem que ser quase igual a um pastor, Pai. Eu sei que eles não são estudados, eles são homens comuns igual a gente, mas a responsabilidade de ser um ancião é muito grande dentro de uma igreja. Pai, obrigada, porque por mais falha que a nossa igreja está, mas ela é a menina dos seus olhos, jamais ela vai cair, Pai. O Senhor sustentará ela até o final que ela deve permanecer. Mas a gente já sabe que dias terríveis virão diante de nós e só vai prevalecer aqueles que realmente
tiveram a palavra vivenciada na alma e no coração. E o mais importante, não só para nós, mas pregado o evangelho para outros que não te conhecem. Pai, por favor, não deixa nós negligenciarmos a palavra para outros, por todos os que passam pela nossa vida têm que saber quem nós somos e qual o papel que Deus quer para cada um, porque o Senhor está voltando e as 3 mensagens angélicas têm que ser pregadas para o mundo, Pai. Sabemos que teremos assim a chuva serôdia, que será algo extraordinário, mas nós não podemos ficar esperando esse momento, nós temos que fazer a nossa parte hoje, agora. Então tenha piedade de nós. Obrigada, Pai, porque eu tenho pedido às pessoas para trabalhar e o Senhor tem me enviado, mesmo com a dificuldade que eu tenho aqui com o paizinho, que ele é 91 anos, é muito difícil, mas mesmo assim eu consigo colocar ele dentro do carro e ir até as pessoas. Pai, obrigada por essa chance que o Senhor está me dando. Então eu sou muito grata e quero continuar sendo honesta diante do Senhor. Então, por favor, Pai, trabalha nossa mente, nosso coração. Ajuda a gente a ser pessoa sensível à sua voz. Perdoa as nossas falhas, porque mesmo fazendo o que é certo, ainda somos errados, Pai. Tenha piedade e misericórdia. Fala ao nosso coração e continua com a gente. Obrigado pelo santo dia sabático que o Senhor dá para cada um de nós. E continua conosco. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, Pai Santo, por Jesus. Amém. 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 Mais alguém quer orar? Muito bem. Então, se ninguém mais vai orar, eu faço a última oração, meus irmãos. Paizinho Santo, Pai Eterno, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nunca abandona o seu povo. O Senhor é um Deus fiel às suas promessas, né? Constantemente, Senhor, em teus propósitos, que são soberanos, sobre a história da sua igreja, a gente percebe o Senhor conduzindo a despeito de um inimigo querer fazer bagunça. Nós te louvamos porque mesmo em meio às fraquezas humanas, o Senhor continua conduzindo o seu povo, teu povo remanescente, que guarda os teus mandamentos e permanece firme na fé em Jesus, Amém, no Pai. testemunho de Jesus. A gente reconhece diante do Senhor que muitas vezes nós temos confundido privilégio com mérito. E recebemos uma grande luz, mas nem sempre temos vivido de acordo com essa luz. Então, assim como a mensagem à Laodiceia revela que frequentemente somos tentados pela autossuficiência, pelo formalismo, pela falsa sensação de segurança espiritual, perdoa-nos, Senhor, quando confiamos mais em estruturas, posições ou tradições do que na contínua atuação do Teu Espírito na nossa vida. Paizinho, agradecemos porque o Senhor não rejeita o seu povo por causa das suas imperfeições. O Senhor conhece as limitações da igreja militante, vês que o trigo e o joio crescem juntos e ainda assim continua trabalhando para purificar, fortalecer, para preparar um povo para o encontro com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a enxergar a igreja com os teus olhos, nem com cegueira diante dos erros, nem com o espírito da crítica destrutiva, mas com amor, com discernimento, com compromisso com a verdade. Amém. Livra-nos, Senhor, do orgulho espiritual que nos leva ao triunfalismo e também do desânimo que nos leva à incredulidade. Concede-nos coragem para defender a verdade sem justificar erros humanos. Dá-nos também sabedoria para a gente reconhecer falhas quando elas existirem. Humildade para buscar reformas necessárias e fidelidade para a gente permanecer unido ao corpo que o Senhor tem conduzido através da história. Nós te pedimos especialmente que operes em nós um profundo reavivamento e uma verdadeira reforma. E que o problema da nossa geração
não seja apenas discutido, mas transformado pelo poder do Espírito Santo. Arranca de nós toda complacência espiritual e que nossa religião não seja apenas formal, mas viva, não apenas correta em doutrina, mas cheia da presença de Cristo Jesus. Amém. Guarda também aqueles que exercem liderança na sua obra. Que não haja autoritarismo, centralização indevida ou confiança no poder humano. A mamãe citou ali de que ela é apenas uma diaconisa, uma professora, mas para ser diácono, para ser professor, tem que ser líder, tem que ser votado em comissão. Então existe uma importância aí nesses ministérios aí. Todos os ministérios têm sua importância. E que toda autoridade que seja exercida seja sempre com temor de Deus, espírito de serviço, submissão à sua vontade. E quando falhas humanas surgirem, nos ajude a lembrar que nossas esperanças não estão em homens, mas em Cristo, o verdadeiro cabeça da igreja. E por fim, Senhor, fortalece-nos para permanecermos fiéis até o fim. Que não sejamos levados pela divisão, pela amargura, pela apostasia. Que permaneçamos leais à verdade, comprometidos com a missão e dependentes da graça de Deus. E que no dia da vitória final, sejamos encontrados, Senhor, entre aqueles que perseveraram, honraram a luz recebida e permaneceram fiéis ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, meus Amém. lindos, vamos tirar nossa fotinha final aí? Quem quiser abrir a tela, façamos no 3. 1, 2, 3. Sorria. Opa, deu errado aqui. De novo. 1, 2, 3. Deus abençoe a todos. Vou deixar aqui o louvor final. A Ângela não estava naquela hora, então vamos de novo. Por amor a Ângela. Vamos lá. De novo. 1, 2, 3 e... Ficou tapando a boca dela, o próprio nome dela ali, mas não dá nada não. Vai dar boa. Então, bom sábado para vocês, meus irmãos. Nos encontramos no próximo encontro. Se caso um de vocês queira dirigir, põe o seu nominho lá que a gente vai dar toda a autoridade para que você o faça, tá? Fique então agora com o louvor final.